Plenário analisa amanhã relatório de Antônio Anastasia, que recomenda o julgamento de Dilma no processo de impeachment. Conselho de Comunicação discute proposta de extinção da EBC. Pescadores artesanais pedem regularização do pagamento do seguro-defeso. Boa tarde. Representantes de pescadores foram recebidos em audiência pública na Comissão de Direitos Humanos. Em pauta, o chamado seguro-defeso, pagamento de um salário mínimo por mês feito aos pescadores profissionais artesanais como compensação durante o período de reprodução das espécies, quando a atividade é proibida. A principal queixa da categoria é de instabilidade jurídica na concessão do seguro-defeso. O pagamento do benefício foi suspenso no final do ano passado, em meio a um conjunto de medidas que também visava ao ajuste fiscal. À época, o governo da presidente Dilma Rousseff alegou incerteza quanto aos destinatários do seguro. O pagamento foi restabelecido pela Justiça e o caso aguarda a decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal. Uma vergonha a forma que a gente foi, chegou para a gente, chegou de surpresa e foi dito que existia um estudo técnico para isso. E não apresentaram o estudo técnico nenhum. Se for o fator fraude, existe fiscalização, Polícia Federal fiscaliza, CGU fiscaliza, TCU fiscaliza. Porque quando existe um embasamento técnico, tudo bem, eu fico satisfeito, eu fico centrado com a razão. Mas quando não existe a razão para tal fato, aí vem a indignação. Porque nós vivemos numa região muito difícil. O representante do INSS esclareceu que apenas executa o pagamento do seguro-defeso conforme regras definidas pelos Ministérios do Meio Ambiente, da Agricultura e do Trabalho, mas apresentou uma proposta para simplificar a liberação do benefício. A proposta é que o pescador, já se apresentando para o Estado, no momento da atualização da RGP, ele não precisaria ir para outro órgão pedir o benefício, porque naquele ano ele já apresentou provas de que ele é pescador, além de todas as informações que ele já preenche lá, ele colocaria ali também: requeira o meu seguro-desemprego ao pescador artesanal. Por quê? O INSS hoje ele já faz os cruzamentos das bases de dados. Teria outros caminhos a não ser, que nem o caso aqui, tirar um salário básico dos pescadores para depois investigar. Então é fácil tirar de quem não tem. Os pescadores também reclamaram que muitos registros de atividade pesqueira têm sido cancelados pelo governo de forma arbitrária. Na intenção de querer dizer que tirar falsos pescadores, na verdade, só prejudicou e está prejudicando, de fato, quem é pescador e pescadora. Mais de 400 mil RGPs de pescadores e pescadores suspensos. Tá, se tem algum falso lá, isso não cabe a nós fiscalizar, porque o governo tem fiscal para isso. Estão aumentando muito as carteirinhas de pescador. Então a gente tem que atentar para isso, né? O movimento também tem que atentar, fazer uma limpa, deixar quem é da nossa categoria e quem não é ficar fora. Dentro do Ministério, a gente está trabalhando nessa questão do decreto para identificar o que é pescador artesanal profissional e o que é pescador de subsistência. Eu acho que a gente tem que dar uma separada nessas coisas aí, que é aí onde está prejudicando a nossa categoria. O Conselho de Comunicação Social do Congresso discutiu em audiência pública a situação da empresa Brasil de Comunicação EBC. A empresa pode ser extinta. Criada em 2007, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, administra as emissoras públicas federais de rádio e TV. O governo Temer anunciou a intenção de extinguir a empresa. Por isso, o Conselho de Comunicação Social do Congresso, que auxilia os parlamentares no tema, resolveu discutir a situação da EBC. A representante do Conselho Curador lembrou que a comunicação pública não se confunde com a comunicação privada que visa ao lucro, nem com a estatal que promove os governantes. Comunicação pública, que ela não é uma novidade e nem é uma invenção brasileira, né? A gente tem BBC, NHK, RTP, várias redes, né, de comunicação pública consolidadas há várias décadas no mundo afora, e inclusive em lugares que têm a democracia bem consolidada, né? Temos como função da comunicação pública a construção da cidadania, utilidade pública, interesse público, sustentar a cidadania, promover a educação. Estudioso da área, Eugênio Butti afirmou que a extinção da comunicação pública ameaça a diversidade cultural. Eu tenho certeza que todos os senhores aqui apreciam a música clássica.
se entregues às leis de mercado, as orquestras sinfônicas teriam entrado em extinção há várias décadas. Venda de CD e cachê de show não sustenta uma orquestra sinfônica. Esse exemplo é interessante porque ele nos permite ver que certas expressões da cultura não podem ser financiadas pelos modelos atuais do mercado cultural. Para Eugênio Butti, o que a EBC precisa é de uma reformulação para ter mais autonomia. O seu órgão máximo de poder é o Conselho de Administração. E a composição do Conselho de Administração expressa diretamente, não é indiretamente, a vontade do governo. O presidente do Conselho de Administração é da SECOM. Então, com essa estrutura, nós não temos uma empresa nos moldes das PBS, da NPR, nos moldes da Deutsche Welle, da BBC, do que quisermos. Integrantes do Conselho e participantes da audiência defenderam a EBC. Eu só espero que o nosso governo federal, que está querendo discutir essas questões, tenha a sensibilidade para entender que isso é uma coisa muito séria, está ligado à questão estratégica da democracia brasileira que nós queremos e que tenha humildade e tenha largura para colocar essa discussão de forma mais tranquila, envolvendo todos os setores da sociedade. Na contramão desta política mercadológica, a TV Brasil é a maior exibidora de programação infantil da TV aberta. Se não existisse outros motivos, apenas este, o respeito com criatividade às novas gerações, justificaria a manutenção da EBC da TV Brasil. O plenário do Senado decide se a presidente afastada Dilma Rousseff será julgada por crime de responsabilidade. A sessão começa amanhã pela manhã e só deve terminar na quarta-feira. A sessão será presidida pelo ministro do STF, Ricardo Lewandowski. Começa às 9 da manhã. Primeiro fala o relator por 30 minutos. Em seguida, os outros senadores por 10 minutos cada, de acordo com a ordem de inscrição. Acusação e defesa terão meia hora cada uma. Para encaminhar a votação, podem discursar 10 parlamentares, 5 a favor e 5 contra, por 5 minutos cada. Mas se os partidos pedirem para votar separadamente os 4 fatos de que a presidente está sendo acusada, serão 4 senadores por destaque. E os discursos de encaminhamento podem chegar a 16 no total. A previsão é que essa fase no plenário leve entre 15 e 20 horas e só termine na quarta-feira. Haverá intervalos de 1 hora a cada 4 horas de sessão. A votação será no painel eletrônico. Se a maioria dos senadores presentes concordar com o relatório de Anastasia, o processo caminha para a última fase. O ministro Ricardo Lewandowski deve marcar o julgamento da presidente afastada para o fim de agosto. A presidente Dilma Rousseff é acusada de ter cometido crime de responsabilidade contra a lei orçamentária e contra a guarda e o emprego de recursos públicos. Segundo a denúncia, foram abertos créditos suplementares sem a autorização do Congresso Nacional e feitas operações ilegais com bancos públicos. Outras notícias na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Você assiste em instantes a sessão plenária não deliberativa desta segunda-feira. Obrigado pela audiência e continue com a nossa programação.